Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você está vendo. Meu nome é Natan Teixeira, eu espero que vocês estejam bem. E então, lá vamos nós para mais um vídeo, e eu acredito que será o último vídeo sobre esse tema, sobre escatologia bíblica, sobre os sinais do tempo do fim, sobre profecias fundamentos que eu achei serem importantes para a gente estar tocando sobre esse assunto. Como eu já falei, esse não é um estudo que cobre todos os assuntos, até porque eu não teria capacidade de fazer isso, mas sim, acredito que tem pontos muito importantes que foram falados em todos esses vídeos que eu gravei acerca desse assunto, e acredito que é muito importante que a gente se estabeleça nesse assunto, certo? Basicamente, no último vídeo, eu foquei acerca das características regionais, as características geográficas de onde eu acredito que a Bíblia nos mostra de onde irá emergir esse reinado do anticristo, certo? Então, e claro que nessa visão acerca, a gente olhando sobre esse assunto, nas visões, nas profecias bíblicas, eu fiz uma comparação entre a interpretação que é mais aceita, o maior número de pessoas aceitam essa visão de que o anticristo, o reinado do anticristo será um ressurgimento do Império Romano, e eu já estabeleci bem o meu ponto, que eu acredito ser de que o reinado do anticristo não virá do Império Romano, mas sim vai ser um reavivamento do califado islâmico, certo? Eu estabeleci esse ponto e fiz uma comparação entre essas duas visões, repassando pelas profecias que falam sobre esse tema, certo? E basicamente o que foi estabelecido no último vídeo é que Jesus, Deus, nos chama a atenção para os reinados da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, como estes tendo características que compõem o reinado do anticristo, o último reinado que oprimirá Israel antes da vinda de Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, certo? Então a gente já falou sobre isso, não vou repassar tudo. Se você tiver interesse ou não tiver visto o vídeo anterior, te aconselho a ver, certo? Agora, quando a gente fala sobre isso, sobre essa comparação de interpretações acerca do reinado do anticristo ser um império romano reavivado ou ser um califado islâmico reavivado, tem um versículo no capítulo 9 de Daniel que é muito utilizado para justamente estabelecer o ponto de que o anticristo virá de um reinado romano, certo? E é exatamente sobre esse ponto que eu quero lidar, porque quando a gente começa a falar acerca do califado islâmico como sendo aquilo que a Bíblia está se referindo quando fala dos pés da estátua, das pernas e pés da estátua, quando a Bíblia fala acerca da sétima cabeça, quando a gente afirma, de que isso estaria falando acerca do califado islâmico, muitas pessoas elas ficam com uma pulga atrás da orelha. E eu fiquei mesmo quando eu estava estudando essa perspectiva, essa interpretação, porque tem um versículo em Daniel capítulo 9, quando Daniel está tendo aquela visão das 70 semanas, certo? A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores. Tem uma passagem nessa visão das 70 semanas em Daniel 9 que fala algo muito interessante que parece sim estar querendo apontar para Roma como sendo o reinado pelo qual o anticristo virá, certo? Eu não vou estar repassando toda a visão de Daniel 9, porque já estudamos com detalhes em outro vídeo anterior, certo? Mas eu quero mostrar para vocês que, na verdade, esse não é o caso e como é que, na minha visão, a gente lida com essa profecia. Então, vamos lá. O povo do príncipe que há de vir. Roma, quer dizer, uma pergunta, Será que esse príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, ele está falando do Império Romano? Vamos avançar. Então, aqui é a passagem que eu falei, certo? Em Daniel 9, na visão da profecia das 70 semanas, fala assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, olha isso aqui, ele está falando que aqui é uma profecia que abrange não só a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo, mas ele vai até a segunda vinda de Jesus, certo? É uma profecia que basicamente tem um tempo determinado sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém, e que dentre essas 70 semanas proféticas irá se cumprir toda a profecia acerca daquilo que Deus profetizou sobre Israel e sobre o seu povo, certo? Então aqui fala que depois das 62 semanas o Messias seria cortado, está falando da morte de Jesus. E daí depois ele fala, e o povo do príncipe que há de vir. Quer dizer, aqui ele não está mais falando do Messias. Ele está falando sobre um príncipe que viria depois do Messias.
Então, quando aqui fala desse príncipe que há de vir, não está mais falando sobre Jesus, não está mais falando sobre o Messias. Aqui a profecia não está mais falando do príncipe, o Messias. Aqui está falando de um outro príncipe que viria após o Messias ser cortado, após a morte e ressurreição de Jesus, certo? E aqui fala que o povo do príncipe que vai vir, eles vão destruir a cidade, que é Jerusalém, e o santuário, que é o segundo templo dos judeus. Lembra que o primeiro templo foi construído por Salomão, depois da destruição do primeiro templo por Babilônia, o segundo templo foi construído, certo? Na época lá de Esdras, de Neemias, certo? E foi o templo que Jesus, na época de Jesus, existia, certo? Então, aqui está falando sobre esse templo ser destruído. Aliás, o próprio Jesus profetizou isso em Mateus 24. Quando os discípulos mostraram para ele a estrutura do templo, ele falou: vocês veem todas essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando sobre a destruição do segundo templo dos judeus, o que acabou acontecendo em 70 depois de Cristo, 40 anos depois da morte de Jesus, certo? Então essa profecia está falando especificamente sobre isso, sobre esse tempo em que o templo seria destruído e a cidade seria destruída, certo? Então a questão é, aqui fala que o povo do príncipe que há de vir. Que príncipe é esse? Para a gente poder saber quem é esse príncipe que a profecia está falando, a gente tem que continuar aqui no contexto. Então ele fala, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele, e aqui no contexto está falando o príncipe, esse príncipe, tá? Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Como eu já falei, a gente já estudou sobre esse capítulo, mas aqui claramente está falando sobre o anticristo e aquilo que ele vai fazer. A sua aliança de 7 anos, onde na metade da aliança ele estabelece aquilo que Jesus chamou da abominação desoladora, certo? Então, claramente, esse príncipe que há de vir, que aqui é mencionado nessa profecia, está falando do anticristo. Só que aqui fala que antes do anticristo vir, o povo do anticristo, ele vai destruir a cidade, Jerusalém, e o santuário. E daí as pessoas que estudam a escatologia bíblica, estudam as profecias acerca da vinda do anticristo, certo? Eles falam, viu? Aqui claramente está falando sobre Roma. Porque, historicamente, quando a gente estuda a história, a gente vê que quem destruiu o templo e quem destruiu a cidade, né, em 70 depois de Cristo foi o Império Romano. E a pergunta que fica é, será que realmente foi? É óbvio que, historicamente, foi o Império Romano que estava, né, liderando sobre Israel e foi, na verdade, sim, líderes romanos que estavam sobre aquele exército que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Então as pessoas olham isso e elas falam, cara, que claramente está falando que o povo do anticristo, ele vai destruir a cidade e o santuário. Então, Roma, em 70 depois de Cristo, destruiu a cidade e o santuário, certo? Destruiu o templo e a cidade de Jerusalém. Portanto, o povo do príncipe que vai vir é o povo romano. Quer dizer, o Império Romano é o império pelo qual o anticristo virá. E a gente olhando assim de pronto, parece realmente, cara, faz todo sentido. Claramente aqui está falando que o anticristo, ele virá de Roma, certo? Só que quando você olha mais a fundo essa profecia, não só a profecia em si, certo? Que a Bíblia nos está mostrando com essa profecia, mas você estuda mais a fundo a própria história do que aconteceu em 70 depois de Cristo, você vai ver que não é bem assim. Existem detalhes muito importantes, historicamente falando, do que aconteceu em 70 depois de Cristo na destruição do templo e na destruição da cidade, que nos mostra mais detalhes acerca desse acontecimento, então também nos mostra realmente do que essa profecia está falando. Será que essa profecia realmente está falando que o anticristo será romano? Eu quero mostrar para vocês que não é bem assim. Vamos avançar. O povo do príncipe que há de vir, erro histórico. De novo, quando você olha de pronto, você olha essa profecia, você vê o que aconteceu em 70 depois de Cristo na destruição do templo, você fala, cara, foram os romanos que destruíram
o templo e destruíram a cidade. Portanto, não resta dúvida de que o anticristo virá do Império Romano. Só que existe um ponto muito importante, certo? Acerca desse acontecimento histórico da destruição do templo e de Jerusalém, que passa desapercebido por muitas pessoas. Sim, é óbvio que quem estava liderando, quem estava reinando sobre Israel naquela época foi o reinado de Roma, certo? E também é óbvio que a liderança que liderava o exército que, na verdade, estava tentando apagar a revolta que os judeus estavam gerando em Jerusalém. É verdade que essa destruição do templo, essa destruição da cidade foi uma resposta romana para tentar apagar a rebelião judaica que estava acontecendo em Jerusalém. Os judeus estavam se rebelando do domínio de Roma e Roma estava basicamente tentando sobrepujar essa rebelião por força, através do seu exército. Só que a questão é o seguinte: a liderança realmente era romana. O general que estava comandando essa frente armada era romano, certo? Era Tito, general Tito, ele que estava liderando essa frente armada. Só que, quando a gente vai ver qual é a nacionalidade que compunha o exército que lutou contra os judeus e contra Jerusalém, certo? Você vai ver que a grande maioria do povo, dos soldados, dos indivíduos que pegaram em espada e que lutaram contra os judeus naquela época, não eram de nacionalidade romana. O que acontece é que Roma, quando ele começou a expandir o seu reinado, ele começou a conquistar grandes partes geográficas, grandes partes de terra, certo? Eles começaram a vencer muitos reinos e submeter muitos reinos debaixo do reinado deles. E o Império de Roma, ele funcionava basicamente dessa maneira. Eles lutavam com o reino até que aquele reino se submetesse a eles. Depois que o reino se submetia a eles, eles basicamente deixavam aquele reinado subsistir debaixo do seu domínio. Não só deixava ele subsistir em questão de como povo, mas deixava até eles seguirem as suas próprias tradições, a sua própria fé, e a gente vê isso realmente até debaixo do reinado de Roma sobre Israel. Você vê que na época de Jesus eles estavam debaixo do Império Romano, mas eles seguiam normalmente a sua fé, eles tinham o templo, eles seguiam as suas leis religiosas e cerimoniais, né, guardavam a lei mosaica sem problema nenhum, desde que eles se submetessem ao domínio romano, desde que eles pagassem os tributos que César requeria deles e obedecessem ao domínio de Roma. Então, isso não foi algo que aconteceu apenas no domínio de Roma sobre Israel. Isso aconteceu em vários outros povos que se submeteram a Roma. Então, basicamente, Roma lutava e guerreava até que os povos se submetessem a eles. Após os reinos se submeterem ao reinado de Roma, eles deixavam esse reinado viver basicamente e existir com as suas tradições, com a sua fé, com o seu modo de vida, certo? O que acontece é que conforme o reinado de Roma começou a se expandir muito, começou a precisar cada vez mais de um poder bélico, de um poder de exército cada vez maior para estar lidando com todas as guerras e revoltas que Roma precisava lidar com o tamanho império. E o que acontece é que Roma começou a utilizar uma estratégia diferente. Ao invés de utilizar os seus exércitos romanos, ao invés de utilizar cidadãos romanos para guerrearem as suas guerras, eles começaram a utilizar cidadãos dos povos que eram subordinados a eles. Então, ao invés de eles pegarem romanos de sangue para lutar a guerra deles, eles utilizavam povos desses reinos que se submeteram a eles para lutar as suas guerras. Então, quando a gente vai ver historicamente, certo? Qual que era a etnia dos soldados que lutaram e fizeram essa guerra que culminou na destruição do templo e de Jerusalém? Quando você vai estudar historicamente isso, você vai ver que a maioria, a grande maior parte, né, dos indivíduos que lutaram aquela guerra, que pegaram espadas para matar judeus, para destruir Jerusalém e, por consequência, destruir o templo, não eram romanos, não eram
indivíduos da etnia romana, não eram italianos que estavam lutando a guerra. Os povos que consistiram, que fizeram parte, certo? A linha genética, certo? A etnia dos indivíduos que lutaram aquela guerra, eles eram árabes, eles eram sírios, eles eram dos povos do Oriente Médio. E não só isso, não foi por acaso que Roma escolheu esses povos para fazerem guerra contra os judeus que estavam em rebelião. Foi de propósito, eles escolheram povos que já tinham uma inimizade com os judeus. Tem um senador, historiador romano chamado Públio Cornélio Tácito, tá? De onde eu tirei essa citação dele, essa citação histórica, esse registro histórico dele aqui, que fala assim: Tito César, que era o general Tito, certo? Aquele que comandou a frente armada para submeter a rebelião dos judeus, certo? Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A estas acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens pertencentes à 18ª e à 3ª, das quais ele havia trazido de Alexandria. Essa força militar foi acompanhada por um forte contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio habitual aos seus vizinhos. Então aqui nesse registro histórico aqui desse Cornélio Tácito, ele está falando, ele está descrevendo do que compunham, as legiões que compunham esse exército que Tito liderou para abafar a rebelião judia, certo? Então, aqui ele fala sobre essas legiões que foram utilizadas nessa guerra. Quando fala de legiões, aqui era um termo utilizado no Império Romano para falar sobre um grupo de exército, certo? Um grupo de militares que tem as suas variações de acordo com o tempo histórico que você vai estudar, mas variava entre 3.000 a 6.000 soldados, tá? E daí, quando ele fala sobre essas legiões em específico que foram utilizadas nessa guerra pelo general Tito, certo? Você vai ver que a maior parte desses exércitos não eram de italianos, não eram de legiões italianas com italianos de sangue lutando essa guerra. Eram povos que, em grande maioria, eram ali oriundos do Oriente Médio, certo? E não só isso, aqui fala de maneira clara que um forte contingente de árabes foi utilizado nessa guerra para guerrear contra os judeus. E tu vê um detalhe, aqui fala que esses árabes, eles tinham ódio dos judeus, o que era um ódio habitual aos seus vizinhos. Quer dizer, esse ódio que a gente vê em toda a Bíblia. Você vê que desde o começo do povo judeu, desde o começo do povo hebraico, né, o diabo, ele insurgia, ele trazia esse ódio dos povos ao redor de Jerusalém, dos povos ao redor de Israel, contra Israel. Você vê isso dos amonitas, dos moabitas, dos edomitas, dos filisteus, dos amalequitas, de todos aqueles povos que viviam e se estabeleciam em volta do reino de Israel. Eles tinham um ódio que é de anos, um ódio que é milenar e que continua até aos dias de hoje, tá? E Roma, sabendo disso, não foi por acidente que ele formou a maioria do seu exército de povos do Oriente Médio, de povos que se estabeleceram em volta ali, que se estabeleciam em volta ali de Israel, porque ele sabia desse ódio que eles tinham para com os judeus. Então, quando você vai ver o povo que foi utilizado para fazer a guerra, né, de Roma contra os judeus, não eram romanos, eram povos oriundos do Oriente Médio. E aqui claramente chama pelo nome, aqui fala de, né, que a 12ª legião era da Síria, certo? Outras já se encontravam na Judéia, certo? Já se encontravam ali no Oriente Médio e tinha também, juntamente com esse exército, um forte contingente de árabes, pessoas que já tinham um ódio natural contra os judeus. Então, quer dizer, Roma, como uma forma de estratégia, buscou povos que já tinham esse ódio natural, esse ódio já milenar para fazer guerra e frente contra os judeus nessa sua rebelião contra Roma, certo? Agora, olha isso aqui. Aqui, quando você vai ver a legião, certo? As legiões que esse historiador ele cita como sendo aqueles utilizados para fazer a guerra contra
os judeus em Jerusalém, aqui mostra em que local essas legiões elas eram estabelecidas. E, de novo, historicamente, cada legião, o local que as legiões se estabeleciam, eram a maior parte do contingente dessa legião era formado por indivíduos do próprio povo aonde essa legião se encontrava. Então, por exemplo, aqui você vê que a quinta, né, a legião quinta, né, a legião 5, Macedônia, ela se estabelecia na Judéia. Obviamente que essa legião ela não era composta por judeus, porque não ia ter judeus lutando contra judeus. Mas nós estamos falando de uma legião que era composta por povos ali daquela região em volta de Jerusalém, em volta da Judéia. A 10ª legião era da Síria, a 15ª era da Síria, a 18ª era do Egito, a 3ª era da Síria e a 7ª legião era da Ásia Menor e da Síria. Ela era estabelecida nessa área, né? Nessa área geográfica. Então, quer dizer, a maior parte, todas essas legiões que foram utilizadas para fazerem guerra contra Jerusalém, contra o povo de Israel na época, nessa guerra que acabou culminando na destruição de Jerusalém e do segundo templo, o contingente do exército era composto, na sua maioria, por sírios, por árabes e por povos oriundos do Oriente Médio. Aqueles povos que comumente, né, deram problemas, né, e geraram intrigas a Israel, contra Israel, por muitos anos. Estamos falando da mesma linha de sangue, da mesma linhagem étnica de povos que já odiavam os judeus já há muitos anos, certo? Vamos avançar. Esse aqui é uma citação do Joel Richardson, certo? Aquele irmão que eu mencionei no último vídeo, certo? Eu tirei essa citação do livro dele, A Besta Vem do Oriente Médio, certo? Onde ele estabelece exatamente esse ponto que nós estamos falando. E olha o que ele fala no livro dele. Depois de examinar uma ampla amostra de evidências, tanto de antigos historiadores, bem como os estudos históricos modernos mais proeminentes, podemos com muita confiança concluir que os soldados romanos entre aspas, nas províncias orientais que destruíram Jerusalém e o templo, eram de fato constituídos de povos orientais, habitantes da Ásia Menor, Síria, Arábia e Egito, os ancestrais dos habitantes atuais do Oriente Médio. Então, se você olha para aquela profecia de Daniel capítulo 9, que fala o povo do príncipe que há de vir, ele está falando que esse príncipe, o anticristo, certo? O povo dele vai destruir ao templo e a Jerusalém. E de novo, quando você olha o contingente e a linha sanguínea, a etnia que compunha o exército que lutou e que destruiu Jerusalém e que destruiu o templo, não foram romanos. Não foram mãos romanas que destruíram o templo. Foram mãos de pessoas, de povos do Oriente Médio, de árabes, de sírios, de povos do Egito, os mesmos povos que povoam hoje, né, que seus descendentes povoam hoje o Oriente Médio. Tendo em vista tudo que a gente já falou no último vídeo, o Senhor está apontando para essa área geográfica do Oriente Médio, certo? Porque quando fala do povo, do príncipe que há de vir, se aqui, nesse povo, e já vê isso mais para frente, esse povo, o que o Senhor está querendo falar com esse povo? Ele está falando sobre o império que destruiria, o império que estaria liderando esse exército, que destruiria a cidade e o templo? O Senhor está querendo apontar para um império e de que império o anticristo vai vir? Ou será que aqui ele está falando de um povo, de que etnia o anticristo será? E você vai ver mais para frente que é exatamente disso que a profecia está apontando. Mas vamos primeiro prestar atenção nisso aqui. De novo, o entendimento de que essa profecia de Daniel 9 está mostrando para nós de que o anticristo ele vai vir do Império Romano, certo? Utilizando essa profecia para afirmar isso, você só pode tirar essa conclusão porque você não está levando em conta um contexto histórico de como essa destruição ocorreu, certo? Vamos avançar. Erro histórico. A tentativa de Tito para salvar o templo. Tá, esse aqui foi o Tito Flávio César Vespasiano Augusto, certo? Esse foi o general que estava na liderança do exército, que estava basicamente tentando apagar, suprimir a rebelião dos judeus em Jerusalém. Ele estava comandando o exército quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos.
E esse é um ponto que muitas pessoas não sabem, porque alguém poderia chegar e falar assim, não, Natan, mas isso não importa. A gente sabe que quem estava liderando o exército era Roma, era o Império Romano que estava liderando esse exército. Então não importa se eram árabes, ou se eram povos do Oriente Médio, ou se eram povos africanos, não importa. O que importa é que quem estava liderando essa guerra foi Roma, certo? Foi um romano que comandou a destruição do templo, foi um romano que comandou a destruição de Jerusalém. E a verdade é que isso não está correto. A maioria das pessoas não sabem que, na verdade, o general Tito tentou preservar o templo. Na verdade, Roma nunca quis a destruição do templo. O templo foi destruído por causa do ódio daqueles povos que estavam sob a liderança de Roma. Não foi por ordem de Roma que o templo foi destruído. O templo foi destruído, na verdade, em decorrência a esse ódio que esses povos que compunham o exército romano tinham contra os judeus. E isto é registrado por um historiador chamado Joséfo, certo? E vamos ver o que ele fala nesse registro dele. Então aqui Flávio Joséfo, um historiador e apologista judaico-romano. E veja que esse Flávio Joséfo, ele era um judeu, certo? Um judeu nacionalizado romano, certo? E aqui, então, no registro histórico sobre essa guerra, ele escreveu o seguinte, abre aspas, uma certa pessoa chegou correndo a Tito e lhe contou sobre o fogo, quer dizer, contou que o templo estava em chamas. Ao que ele se levantou com grande pressa e, assim como estava, se apressou para o templo santo com o intuito de extinguir o fogo. Após ele seguiram todos os seus comandantes e após eles as legiões em grande espanto. Disto levantou-se um grande clamor e tumulto, o que é normal visto um tão grande exército em desordem. Então César começou a clamar com alta voz após os soldados que estavam guerreando, dando a eles sinal com sua mão direita, ordenando-os para que apagassem o fogo. Então veja isso. Você vê que pelo próprio registro histórico aqui, você vê que não foi nunca o intuito de César, do Tito César aqui, do comandante do exército, de destruir o templo. Quando ele fica sabendo que o exército dele tinha ateado fogo ao templo, ele levanta com grande pressa para tentar salvar o templo. E a verdade é que quando ele chega lá, ele começa a ordenar os soldados para que apagassem o fogo. Quer dizer, o intuito de Tito nunca foi destruir o templo. Ele nunca ordenou a destruição do templo. Não estava nos planos, não estava no planejamento de Roma destruir o templo. O templo foi destruído ao arbítrio e à decisão dos povos que estavam guerreando aquela guerra. Quer dizer, eles, por livre e espontânea vontade, atearam fogo no templo. Quer dizer, quem destruiu o templo, quem colocou o templo em chamas, foi o povo do qual o exército de Tito compunha, certo? Não foi o Império Romano, não foi o general Tito que determinou a destruição do templo. Aliás, bem pelo contrário, quando ele fica sabendo que o templo está em chamas, ele vai lá e ordena ao exército para que apagassem o fogo. Agora, olha isso aqui, tem uma outra citação do mesmo Flávio Joséfo, um outro registro histórico que também fala sobre esse acontecimento. Ele fala assim, abre aspas, Tito, supondo que o fato era de que o templo pudesse ainda ser salvo, veio com pressa e esforçou-se a persuadir os soldados para que extinguissem o fogo. Mas suas emoções, quer dizer, as emoções dos soldados, eram mais fortes do que o respeito que tivessem por César. E o seu ódio aos judeus e sua veemente inclinação em os guerrear eram maiores do que o terror que tinham daquele que os proibia de continuar. E desta maneira, o santo templo foi destruído a fogo sem a aprovação de César. Você vê aqui que o Flávio Joséfo, aqui no registro dele do que aconteceu, ele expõe de que a intenção de Tito era salvar o templo, mas que o templo continuou sendo destruído pelos soldados, certo? Sem o consentimento de Tito. E não só isso, aqui fala muito claramente que as emoções
que esse povo que compunha o exército romano tinham contra os judeus eram mais fortes do que o respeito que eles tinham por César. Quer dizer, César estava comandando, Tito estava comandando que eles extinguissem o fogo. E eles não estavam nem aí, não deram nem a mínima ao comando de Tito. Por quê? Porque o ódio que eles tinham aqui fala sobre a inclinação que eles tinham em guerrear os judeus. Era muito maior do que o terror que eles tinham pelo Tito, pelo general Tito. Quer dizer, por causa disso, por causa do ódio que esse povo, certo, tinha contra os judeus, por causa disto que o templo foi destruído. Então, de novo, quando a profecia em Daniel 9 fala sobre esse acontecimento e sobre o povo que destruiria o templo, quer dizer, o santuário e a cidade, aqui ele está apontando para um povo, uma etnia. Ele não está apontando para um império. E aqui você vê que o templo só foi destruído por causa, né, da etnia ou do povo que consistia esse exército que lutava contra os judeus nessa guerra, nessa situação em específico. Então, de novo, o templo só foi destruído por causa, de novo, dos povos que compunham o exército romano. Não foi destruído por causa da liderança romana. A liderança romana tentou salvar o templo. Avançando. Olha o que mais Flávio Joséfo registrou. Abre aspas. A multidão de árabes, como os sírios, cortavam aqueles que vinham a eles com súplicas e examinavam as suas entranhas. Para mim não parece ter tido miséria maior que esta que caiu sobre os judeus, sendo que no tempo de uma noite apenas, 2.000 desertores foram assim dissecados. Você vê que aqui no registro histórico de Flávio Joséfo, ele deixa bem explícito, que esse povo, certo, que compunha esse exército romano, eles tinham um ódio particular aos judeus. Era um ódio peculiar deles contra os judeus. E foi isso que causou tamanha destruição. Aqui, né, registra o que aconteceu naquela época, fala que certos judeus, eles vinham clamando misericórdia para se entregar ao exército romano, e aqui fala que os árabes e sírios que compunham tal exército, quando eles, né, quando os judeus vinham pedir clemência a eles, eles matavam eles e abriam a barriga deles para tentar procurar por joias. Porque muitos dos judeus engoliam moedas de ouro, joias de ouro, e se entregavam para depois conseguir, né, reaver esses objetos e poder seguir, né, com o valor daqueles objetos a sua vida. Então, os árabes e os sírios, eles, quando os judeus vinham pedindo clemência e se entregando a eles, eles matavam eles e procuravam essas joias nas suas barrigas. E aqui fala que em uma noite só, 2.000 desertores, 2.000 judeus em uma noite foram mortos dessa maneira por causa dos árabes e dos sírios que compunham o exército que estava sendo liderado por Roma. De novo, nós vemos atrocidades sendo feitas e ações sendo estabelecidas nesta guerra, que sim, quem estava na liderança era Roma, mas que só aconteceu por causa do ódio que esses árabes, sírios, que esses povos que compunham o exército romano tinham contra os judeus. Quer dizer, a gente está falando sobre um ódio antissemita, um ódio antipovo de Deus que dominava que dominava e domina ainda a grande maioria daqueles que fazem parte desses povos ao redor de Jerusalém, ali no Oriente Médio, certo? Esse ódio que eles têm contra Jerusalém, contra Israel, não é algo de hoje, já vem há milhares de anos, Então, é toda uma continuação do que a gente vê na Bíblia. Os povos ao redor de Jerusalém guerreando e odiando a Jerusalém, odiando a Israel, certo? E Deus, por muitas vezes, né, permitindo que esses povos oprimissem a Israel por causa da desobediência de Israel, mas ao mesmo tempo livrando eles das mãos desses povos por causa, né, quando eles se submetiam a Deus e se arrependiam. A gente vê isso vez após vez, após vez, após vez, após vez. Então faz todo sentido e muito explícito biblicamente quando você vê as profecias de que a vinda do anticristo vai ser uma continuação dessa mesma história que se repetiu muitas vezes. Só que agora esses povos liderados pelo domínio do anticristo, certo? Então, de novo, aqui foi algo tão explícito que Flávio Joséfo, ele aponta isso, aponta o ódio que esses povos que compunham o exército romano tinham contra os judeus. E por causa disso, tais atrocidades e a destruição do templo ocorreu. Eles destruíram o templo de forma proposital, por causa do ódio que eles tinham para com os judeus. Isso não veio dos romanos, isso veio por causa dos povos que compunham o exército romano, certo?
Agora vamos ver um outro erro que faz com que alguém chegue à conclusão de que aquela profecia de Daniel 9 está falando sobre Roma. E esse é um erro agora gramatical, quer dizer, se tu olha mais a fundo no texto, certo? No original, você vai ver que a profecia não está apontando para um império. A profecia está querendo chamar a atenção para uma linha de sangue, para uma etnia da qual o anticristo virá. Certo? Ele não está nessa profecia querendo apontar para um reino, mas sim para um povo, para uma etnia específica, certo? Então, isso é outra coisa que se tu não olha, se tu passa muito superficialmente pelo texto dessa profecia, você não consegue perceber isso. Mas quando você olha mais a fundo, fica muito evidente para você. Então, erro gramatical, olhando mais a fundo no texto. De novo, depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então vamos focar nessa parte, e o povo do príncipe que há de vir. Quando você vai ver essa palavra povo no original, é a palavra certo? Essa palavra ela, no dicionário Strong, ela significa povo, nação, pessoas, membros de seu povo. No dicionário Brown Drivers Briggs, não sei se é assim que fala, certo? Quando você vai estudar essa palavra no original, ele significa, de novo, um povo, nação, pessoa, habitantes de uma cidade, habitantes de uma localidade, seguidores, povos armados. A verdade é que quando você vai olhar mais a fundo essa palavra traduzida para povos aqui e o povo do príncipe que há de vir, essa palavra povo, traduzida dessa palavra original ela traz um significado muito mais de etnia, de linhagem de sangue, um povo, dos indivíduos que compõem um povo, não uma nação. Essa palavra, na sua grande maioria, quando utilizada na Bíblia, ela está se referindo a um povo, a uma linhagem de sangue, a uma etnia que compõe um reino, não do reino em específico. Um exemplo muito claro que a gente pode utilizar é, por exemplo, o Brasil. Quando a gente fala sobre a nossa nacionalidade, né, se perguntar para mim o que eu sou, eu vou dizer, eu sou um brasileiro. Mas dentro do Brasil, a gente tem inúmeras etnias. Quer dizer, a gente tem pessoas que são de várias etnias distintas e da mistura de várias etnias. Eu mesmo, etnicamente falando, eu tenho parte italiano, parte alemão, parte judeu, eu acho que eu tenho uma parte judeu pela parte do meu pai, português, e eu acho que até de índio também eu tenho uma parte pelo lado da minha avó paterna. Quer dizer, eu sou uma mistura de várias etnias. Então, se tu falar da minha nacionalidade, eu vou falar eu sou brasileiro. Agora, se você falar da minha etnia genética, eu vou ter que olhar de quem eu descendo, qual que é a minha linhagem sanguínea, qual que é a minha linhagem genética, de que povos eu descendo. Então, é uma diferença, né? Então, a verdade é que quando a gente olha para essa palavra específica, aqui a Bíblia não nos está apontando o reino de onde o anticristo vai vir, mas sim a etnia de onde o anticristo vai vir. Ele está nos mostrando que o anticristo ele vai vir dos povos que compõem esses reinos do Oriente Médio, esses reinos em volta de Israel. Então, para mim, fica muito evidente que essa profecia ela não só não apoia a visão de que o anticristo virá do Império Romano, mas, na verdade, ele, de novo, estabelece o ponto de que o anticristo ele vai vir de uma coalizão de povos dali da área do Oriente Médio, da área ali em volta de Israel, aquela área que o império do califado islâmico dominou. Agora nós vamos falar sobre uma outra coisa. De novo, o vídeo passado, esse agora, o foco é as características do reino do anticristo. Então a gente já falou sobre um ponto muito importante. De novo, qual é a característica geográfica de onde esse reino vai vir? Agora vamos falar sobre um outro ponto. Já que a gente acabou de falar sobre a destruição do segundo templo, certo? Cumprimento dessa profecia de Daniel capítulo 9, agora vamos falar sobre a reconstrução do que vai ser o terceiro templo.
tá? Porque quando a gente fala sobre o reinado do anticristo e a gente fala sobre o que o anticristo vai fazer, necessariamente para o cumprimento das profecias que a gente vê acerca do anticristo, do reinado dele, certo? E do que ele irá fazer, necessariamente se faz que o templo dos judeus, o terceiro templo, então, seja reconstruído, certo? E, aliás, este é um grande sinal. Este é um grande sinal. A reconstrução do terceiro templo é um grande sinal acerca do reinado do anticristo. E por que eu falo isso? Porque quando a Bíblia fala sobre esse momento de tempo muito importante, que basicamente vai dar o start, vai dar o começo da grande tribulação, que é quando a abominação desoladora ela é estabelecida, a característica do que vai acontecer quando a grande tribulação vai começar é de que o sacrifício contínuo será cessado. E para cessar o sacrifício contínuo, para o anticristo poder cessar o sacrifício contínuo, a verdade é que o sacrifício contínuo precisa ser reestabelecido. E para o sacrifício contínuo ser reestabelecido, precisa haver templo. Todo o sistema de sacrifícios estabelecido por Deus, por Moisés, na lei de Deus, está diretamente envolvida com o templo, certo? Começou com o tabernáculo, aquela tenda, onde então os sacrifícios eram feitos ali, e depois foi construído o templo, né, construído por Salomão, que deu, né, que ficou no lugar do tabernáculo e que também, de novo, todos os sistemas de sacrifícios, eles aconteciam ali no templo. Portanto, se não tem templo, o sistema de sacrifícios que Deus estipulou ao povo judeu não pode acontecer. Portanto, se o anticristo ele vai cessar o sacrifício contínuo, a verdade é que vai estar, na época do anticristo, estará havendo sacrifício contínuo. Isso significa que o terceiro templo dos judeus será reconstruído. E é sobre isso que eu quero falar, porque isso é uma característica muito importante acerca do reinado do anticristo. Porque o reinado do anticristo tem total relação com Jerusalém, tá? De novo, como eu já falei, Jerusalém é o relógio profético. Jerusalém é onde a gente tem que estar olhando porque ele é o centro do cumprimento profético, tá? Então, o reinado do anticristo tem total relação com Jerusalém e os acontecimentos que acontecem lá. Então vamos ver o que tem de influência ou de conexão o reinado do anticristo com a reconstrução do terceiro templo. E eu creio que tem relação total. Então vamos avançar aqui. A reconstrução do templo, o restabelecimento do sacrifício contínuo. Então, olha isso aqui está em Daniel 8, 9 a 14. Daí fala assim, e de um deles saiu um chifre muito pequeno. Esse chifre muito pequeno que saiu dele, que está falando de um chifre pequeno que saiu de um dos 4 chifres que tinham na cabeça do bode, que era a Grécia, certo? A gente já falou sobre essa profecia em vídeos passados, tá? Se você quiser, é só você ver o vídeo que eu falo sobre Daniel capítulo 8. Então, esse chifre pequeno que sai de um desses 4 chifres está falando sobre o anticristo, tá bom? Então, eu falei de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, olha que interessante, tá? Nessa profecia falando acerca do anticristo, fala aquilo que fala em várias outras profecias, que vai chegar esse momento que esse anticristo ele vai cessar o sacrifício contínuo e ele vai estabelecer a abominação desoladora. De novo, o que é o sacrifício contínuo? Aquele sacrifício que o sumo sacerdote fazia no templo, né, dos judeus de manhã e de tarde pelo pecado do povo, pelos pecados do povo. Era um sacrifício que acontecia todos os dias, de manhã e de tarde, todos os dias. Por isso que ele é chamado de sacrifício contínuo, certo? Então aqui fala que o anticristo, ele vai fazer guerra, vai se engrandecer contra Deus, contra o seu povo, e ele vai tirar o sacrifício contínuo, tá? Daí depois que Daniel ele tem essa visão, um santo fala para outro santo, quer dizer, um ser angelical, um ser celestial fala a outro ser, e ele pergunta,
quanto tempo, até quando durará a visão do 1, sacrifício contínuo, e da 2, transgressão assoladora. A transgressão assoladora é aquela abominação desoladora que Jesus fala quando ele cita Daniel. É aquela grande perseguição, certo? Que acontece a partir do momento que o sacrifício contínuo ele é tirado, tá? Só que aqui a pergunta que um santo faz a outro, aqui na visão, é de quanto tempo vai durar a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora. Tá? Aqui não está perguntando só quanto tempo vai durar a transgressão assoladora, a grande tribulação. Porque a gente sabe, já baseado em outras profecias, que a grande tribulação ela vai durar 1.260 dias, ou 3 anos e meio, certo? Porque é na metade da aliança de 7 anos. Né, que o anticristo vai fazer com muitos, é na metade dessa aliança que o anticristo ele cessa o sacrifício contínuo. Então, se tu vê a aliança que ele fez, ele cessa na metade, a gente sabe que tem mais 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação. A gente está falando de 1.260 dias, é o tempo que vai durar a grande tribulação. Mas quando a resposta que o anjo dá, aquele anjo que perguntou, ele fala que essa visão ela vai durar, tá? Ela vai durar até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Então, quando a gente fala sobre o santuário sendo purificado, a gente sabe por que o santuário vai ter que ser purificado. Porque o anticristo ele vai estabelecer a abominação, certo? Ele vai fazer algo abominável, ele vai entrar no templo de Deus querendo parecer Deus. Ele vai cessar o sacrifício contínuo e vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus, como Paulo fala em 2 de Tessalonicenses capítulo 2. Então, aqui quando fala do templo sendo purificado, a gente está falando obviamente, depois dessa grande tribulação já ter acabado, certo? Então, quando a gente fala sobre essas 2.300 tardes e manhãs, ele não está falando apenas dos 1.260 dias, que é o tempo da grande tribulação, dos 3 anos e meio finais do reinado do anticristo. Aqui fala de mais dias do que isso. E se tu pegar desde o ponto final, do final dos 7 anos do anticristo, e tu estabelecer o tempo voltando do final do reinado para o começo dele, tu consegue ter mais ou menos uma noção de tempo de quando o sacrifício contínuo começará, certo? Para nós é muito importante isso, porque quando tu vê o sacrifício contínuo sendo restabelecido lá em Jerusalém, no templo judeu, tu pode saber que tu já estás no reinado do anticristo, porque, de novo, de acordo com essa profecia, eu creio que a gente consegue estabelecer o ponto exato, né, quase exato, de quando o sacrifício contínuo será restabelecido em Jerusalém, por causa dessa visão das 2.300 tardes e manhãs. E a pergunta que pode ficar é, por que os judeus já não reconstruíram o templo? Se é tão importante para os judeus e para a fé hebraica, né, eles terem um templo, por que eles já não reconstruíram o terceiro templo? E a verdade é que eles ainda não reconstruíram porque eles não podem. Porque para eles reconstruírem o terceiro templo, eles não podem reconstruir em qualquer lugar. Quer dizer, aquele templo de Salomão que foi construído lá em São Paulo pelo Edir Macedo não serve. Não adianta, aquele lá não serve como templo dos judeus. Porque para ser construído o templo judeu, precisa ser reconstruído em um local específico, tá? A verdade é que existe uma instituição em Jerusalém que se chama a instituição do templo. E essa instituição do templo já tem tudo preparado. Ele já tem todos os utensílios do templo preparados exatamente de acordo com a descrição em Levítico. Ele já tem sacerdotes treinados para fazer o serviço do sacerdócio no templo, dos sacrifícios e tudo. Ele já tem todas as coisas preparadas para a reconstrução do terceiro templo. O que eles não têm é o local onde deve ser reconstruído o templo livre. Porque no local onde o terceiro templo deve ser reconstruído e irá ser reconstruído, existe uma mesquita muçulmana, que é a terceira mesquita mais importante dos muçulmanos. Então, quer dizer, ali tem uma grande pedra no caminho da reconstrução do terceiro templo. Existe uma mesquita muçulmana no local, que é a mesquita de Omar, ou a mesquita da cúpula de ouro, que é essa aqui, ó. Tá? Então, essa mesquita, ela está exatamente no local onde o terceiro templo tem que ser reconstruído, certo? Então, como é que os judeus fazem? O que eles vão fazer com isso? Não pode simplesmente chegar lá e destruir, né? Botar uma retroescavadeira e destruir a mesquita, porque isso vai gerar uma terceira guerra mundial.
Certo? Então existe esse impasse já há muito tempo. De novo, quando é que essa mesquita foi construída? Foi durante o Califado Islâmico, quando o Califado Islâmico dominou toda essa área geográfica, dominando também sobre Jerusalém. Certo? Foi quando os muçulmanos construíram não só essa, mas outras mesquitas e desapropriaram coisas que eram cristãs e coisas que eram judias e apropriaram para si, para a fé muçulmana, certos locais sagrados. E um dos mais importantes, ou o mais importante para os judeus, que é o lugar do templo, também foi apropriado por eles, tá? Então eles construíram essa mesquita e, de novo, como é que os judeus vão fazer com isso? O que eles vão fazer com isso? Não pode simplesmente destruir? Eu não sei como é que eles vão fazer, mas a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, que vai permitir que eles reconstruam o terceiro templo, porque a Bíblia claramente fala que o sacrifício contínuo estará acontecendo quando o anticristo entrar no templo para cessar o sacrifício contínuo, certo? Então vamos ver em que tempo isso vai acontecer, certo? Se a gente pegar a visão das 2.300 tardes e manhãs, quando que a Bíblia nos diz que vai ser o momento que começa o sacrifício contínuo? Vamos ver aqui. Então aqui eu fiz uma organização, tá? Então aqui é sobre a visão das 2.300 tardes e manhãs. Quando fala sobre tardes e manhãs, está falando de um dia inteiro, tá? Quando você vai ver em Gênesis a criação do mundo, quando Deus ele fala sobre o primeiro dia, segundo dia, ele fala, então foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Depois ele fala, foi a tarde e a manhã o segundo dia. Então o dia ele era contado por tardes e manhãs. Então é um termo, quando a gente fala de tardes e manhãs na Bíblia, ele está falando sobre um dia. Então quando fala sobre 2.300 tardes e manhãs, ele está falando de 2.300 dias, tá? Então a gente está vendo essa profecia para ver em que tempo vai haver o restabelecimento do sacrifício contínuo, tá? Então é essa visão de Daniel 9. Aqui fala sobre, Daniel 8. Então aqui fala sobre uma semana, tá? 7 anos ou 2.520 dias. É tudo a mesma coisa. Essa uma semana é o termo utilizado em Daniel capítulo 9 sobre as 70 semanas. Fala que o príncipe o príncipe que é o anticristo, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Ou seja, por 7 anos. Ou seja, por 2.520 dias, tá? E daqui eu dividi, esses 7 anos em 2 etapas, que são as 2 etapas desse reinado do anticristo. A etapa da primeira metade da semana, dos primeiros 3 anos e meio, e a etapa da segunda metade da semana, dos segundos 3 anos e meio, ou 1.260 dias, tá bom? Então quando a gente vai ver na profecia, ele fala que que essa visão, a visão do sacrifício contínuo e da assolação, ela duraria 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário seria purificado, certo? Então aqui eu peguei essa parte da profecia que fala o santuário será purificado. Por quê? Porque a gente consegue estabelecer quando isso vai acontecer. Quando que o santuário vai ser purificado? Obviamente é no final dos 7 anos, certo? Porque se em Apocalipse fala que foi dado poder para a besta sobre os santos por 1.260 dias, isso está falando da grande tribulação, que são 3 anos e meio, então o santuário só poderá ser purificado pelo Senhor Jesus quando? Quando ele voltar, que é no final dos 3 anos e meio. Então aqui a gente consegue estabelecer quando essa visão ela finda no final do reinado do anticristo, no final dos últimos 3 anos e meio do reinado do anticristo. Então a gente consegue estabelecer, tá, essa parte da profecia, tá? O santuário ele é purificado aqui, no final do reinado do anticristo, certo? Então, se a gente pega 2.300 dias, contando do final para o começo, do reinado do anticristo, a gente vai ver que aqui é o ponto que a gente pode estabelecer como sendo o início do sacrifício contínuo. Então, a gente sabe, com essa visão, que o sacrifício contínuo só será restabelecido dentro do reinado do anticristo. Dentro do reinado do anticristo, certo? Então, se tu fizer mais ou menos uma conta, a gente consegue chegar à conclusão de que o sacrifício contínuo ele vai ser retomado lá em Jerusalém, no templo dos judeus, que será reconstruído mais ou menos de 7 a 8 meses após a aliança do anticristo. Então, olha que interessante isso, tá? Com essa visão, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de quando é restabelecido o sacrifício contínuo dos judeus. Vai começar mais ou menos uns 7 a 8 meses depois do começo da aliança do anticristo. Então, vê que o anticristo ele faz uma aliança com muitos por 7 anos. É o que fala em Daniel capítulo 9, tá? Claramente, essa aliança que ele faz, Israel está envolvida nessa aliança. E o fato de que
né, existe esse empecilho no caminho da construção do terceiro templo e que profeticamente a gente consegue ver que o restabelecimento do sacrifício contínuo só vai acontecer, né, 7 a 8 meses depois do começo da aliança do anticristo, dá a entender que pode ser que o anticristo esteja envolvido nessa possibilidade, né, nessa possibilitação dos judeus restabelecerem o sacrifício contínuo. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, pode ser que até o anticristo ele vai fazer o possível com que o templo seja reconstruído, nessa aliança que ele vai fazer com muitos por 7 anos, porque é só 7 a 8 meses depois da aliança do anticristo que o restabelecimento do sacrifício contínuo dos judeus começa a acontecer. Por que começa só 7 a 8 meses depois da aliança que o anticristo faz? Eu não sei, mas eu penso que pode ser porque é o tempo da reconstrução, né? O tempo da construção, o tempo que vai durar a reconstrução do terceiro templo dos judeus. Então pode ser que vai demorar 7 a 8 meses, pode ser que quando o anticristo ele faz a aliança, a partir daquele momento, então, de alguma maneira, é possibilitada a reconstrução do templo, demora 7 a 8 meses para a reconstrução do templo e daí começa o sacrifício contínuo. Então olha que interessante, cara, eu acho isso muito incrível, que a Bíblia nos dá uma visão tão clara que a gente consegue estabelecer certos pontos muito importantes, tá? De novo, este é um grande sinal, tá? A reconstrução do templo. Até porque está diretamente ligado, a reconstrução do templo está diretamente ligado com o tempo, né, do reinado do anticristo. Agora, olha que interessante. Então, aqui a gente estabeleceu o ponto o santuário ele é purificado no final. Então, se a gente pega do final e conta 2.300 dias, né, em direção ao começo do reinado do anticristo, ele vai dar aqui mais ou menos 7 a 8 meses depois do pacto do anticristo ser estabelecido com muitos, certo? Quando a gente vê o ponto em que vai ser tirado o sacrifício contínuo, a gente sabe que o sacrifício contínuo ele vai ser tirado exatamente na metade desse reinado de 7 anos do anticristo, certo? Então, quando passar os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai tirar o sacrifício contínuo, tá? Isso nos dá mais ou menos o tempo de 2 anos e 9 a 10 meses de sacrifício contínuo. Então, quer dizer, depois que os judeus eles restabelecerem o sacrifício contínuo no templo, esse sacrifício contínuo ele vai durar 2 anos e 9 a 10 meses de sacrifício contínuo, até de novo o sacrifício contínuo ser tirado pelo anticristo, é onde ele estabelece a grande tribulação, a abominação desoladora, certo? Então, né, de novo, com essa visão aqui dos 2.300 dias, das 2.300 tardes e manhãs, a gente consegue ver que relação tem o reinado do anticristo com o templo dos judeus. Tem total ligação, certo? Pode ser que não seja o anticristo que vai possibilitar a reconstrução do terceiro templo, mas com certeza, né, o início do sacrifício contínuo acontecerá no mesmo momento de tempo, ou dentro do momento de tempo do reinado do anticristo. Um reino mundial, aliança de paz global,